isso aí, galera. Vamos lá, o Abcast está no ar. Desde já, mais uma vez, eu quero agradecer imensamente a todos os nossos ouvintes, a todos os nossos seguidores da página do Facebook, do Instagram, do nosso canal do YouTube. E lembrando, pessoal, a gente tem o canal no YouTube aí, o Abcast. Vai lá, clica lá no YouTube, lá, o Abcast. Se inscreva no nosso canal para a gente poder atingir a meta aí, para a gente poder estar começando a fazer as nossas lives diretamente do YouTube. Eu falo que o Abcast ele nasceu, esse projeto, para poder levar a mensagem através do nosso projeto social, que é da União Antialcoólica Brasileira, onde temos participação de vários companheiros de outras entidades congêneras, como hoje aqui está junto conosco o companheiro fundador de um projeto maravilhoso, que tem mais de 3.000 seguidores, que é o SOS Sobriedade. É o companheiro Tássio José Elias aqui, que há muito tempo atrás também foi um dependente químico, dependente alcoólico, aonde daqui a pouco você vai ouvir a história de vida do companheiro. Mas hoje é um coordenador responsável com seus afazeres e leva a mensagem através do SOS Sobriedade. Né? E depois do padrinho Toninho Olavo, ele vai falar como que foi que nasceu o projeto SOS Sobriedade. Essa vai ser a pergunta que o Toninho vai fazer para o Tássio, e aí vocês vão saber como que surgiu o SOS Sobriedade. Então é com muita alegria que eu estou aqui hoje para poder levar a mensagem para vocês. Obrigado, gratidão a todos, né? Que a gente pode agradecer imensamente ao nosso bondoso e amado Pai Celestial, que a nossa intenção aqui é compromisso com a vida. Compromisso com a vida é compromisso com você que nos segue. Então eu quero aqui passar a palavra para o companheiro Tássio José Elias. Fique à vontade, Tássio, conta um pouquinho da sua história para os nossos ouvintes. E com certeza eles irão fazer a pergunta e eu irei anotar e irei perguntar. Seja bem-vindo ao canal Webcast. Boa noite a todos aí, os amigos que nos assistem, né? Eu quero desde já agradecer a União Antialcoólica, o projeto Webcast, ao nosso amigo Washington Freitas pela iniciativa, nosso amigo Toninho Olavo, por esse maravilhoso apoio, né, que ele está dando. E essa é uma atualidade, né? Nós temos que inovar nos trabalhos antialcoólicos, porque a droga evoluiu, né? As substâncias químicas evoluíram, elas se potencializaram. Então, há 30 anos, 35 anos atrás, 40 anos atrás, quando eu iniciei a minha caminhada no uso das substâncias químicas, era uma coisa. Hoje em dia é diferente. Hoje em dia as substâncias elas estão potencializadas. Então o trabalho antialcoólico ele tem que evoluir, ele tem que se adequar à realidade do nosso momento, né? Então, contando um pouco da minha história, Washington, viu, Tony? Vocês já conhecem, alguns companheiros que estão aí nos ouvindo, nos assistindo, sabem da minha história. Eu tive a maior parte da minha vida, durante o uso do álcool e das drogas, eu tive dentro de um sanatório. Comecei a fazer o uso da bebida alcoólica ainda jovem, né, esporadicamente. Comecei a trabalhar, toda sexta-feira eu saía para comemorar a sexta-feira. E aquelas pequenas doses, elas aumentaram, se tornou um vício. Me tornei um alcoólatra. Isso no ano de 1984 para 1985. Aonde eu conheci, que eu falo, gente, a inofensiva maconha. A inofensiva maconha foi a porta de entrada para minhas 27 internações em hospitais psiquiátricos. As pessoas, né, eu não sou contra o remédio cannabis, né, o remédio que é feito da cannabis, eu acho que ele é útil, sim. Existem comprovação científica que ele colabora muito com a saúde das pessoas. Mas eu falo aqui da maconha fumada, aquela maconha que o pessoal trafica aí, que o pessoal vende. Essa é a maconha que leva a juventude, o adolescente, à esquizofrenia. Que é também comprovado cientificamente, viu, Tony?
que o adolescente que fuma maconha, ele tem a probabilidade, sei lá, 30%, 40% de desenvolver esquizofrenia. E eu, começando a usar aquela inofensiva maconha, em 6 meses de uso, eu estava na minha primeira internação psiquiátrica, lá no Hospital Dr. Bezerra de Menezes. Um hospital bom, um hospital que tem a ala para cuidar da dependência química e tem a ala das pessoas que estão confusas, né, que estão em crise. E eu fiquei na ala das pessoas confusas, porque eu achava que eu era outra pessoa, eu achava que eu era Jesus Cristo, eu comecei a ter alucinações, eu fiquei uma semana sem dormir, uma semana sem comer. Por causa da maldita maconha, gente. E aí, você vai perguntar, mas e aí, tá? Como é que foi o tratamento lá? Quando você saiu daquela internação, o que sugeriram para você fazer? Me deram um punhado de remédios. Um punhado de remédios, e com o passar dos anos, aqueles remédios também me trouxeram uma grave dependência. E eu saí daquela internação, ano de 85, final do ano. Em 86 eu estava lá de novo, né, numa outra internação, na segunda internação. Eu tinha 19 anos, em 1986, 20 anos ia fazer. E aí começou uma história de terror na minha vida. Porque todo ano eu era 2, 3 vezes internado em hospitais psiquiátricos. Uma tristeza muito grande, porque médico nenhum chegou para a dona Sônia, para minha mãe, e falou assim, olha, seu filho, o problema grande dele é a dependência das drogas. Procura um local, procura uma ajuda específica, procura um NA, procura uma união antialcoólica, procura essas salas que fazem reuniões, que se reúnem e tratam disso. Você vai ver que o seu filho vai melhorar muito. Ninguém nunca sugeriu isso. Eles sugeriam eu tomar um monte de remédio. E os anos foram passando, as internações continuando. Pergunta para o Tássilo, com 20 anos, onde o Tássilo estava? Estava internado. Com 21, estava internado. E foi assim, meus amigos, até os 37 anos. Eu me lembro que no ano de 2000, 1999, eu estava no hospital lá no Jabaquara, e a situação estava tão ruim para mim, arrumei lá uma... Resumindo, não vale a pena entrar muito no mérito da questão, mas você não vai curar um dependente de álcool e de drogas com choque na cabeça. Você vai deixar o dependente do álcool e das drogas mais revoltado. E foi isso que aconteceu. Quando eu saí daquela internação, eu saí revoltado. Revoltado com a mãe, revoltado com a família. E não melhorou nada em minha situação de levar aquele choque na cabeça. Eu me lembro que eu estava num hospital em Pirituba, o famoso Dr. Felipe Pinel, e tinha um cidadão em cima da cama, aleijado. Por quê? Porque quando deram um choque nele, não seguraram o quadril. E aí quebrou o quadril e ficou aleijado. Então, esse era o tratamento que eu estava levando por ser um dependente do álcool. E por causa da inofensiva maconha. Então, eu sou um pouco revoltado com essa inofensiva maconha, porque a maconha ela não é inofensiva. A maconha ela não é inofensiva. A cocaína ela não é inofensiva. As pessoas, existe aí um rótulo de que só o crack é droga. Só o crack mata. Só o crack faz o indivíduo um lixo.
E não é, gente. Não existe a pior droga. A pior droga é aquela que nós gostamos. Para uns é a bebida alcoólica, para outros é o cigarro, para outros é a maconha, para outros é a cocaína. E o progresso disso veio a cocaína. Quando eu conheci a cocaína, então, aí eu passei a vender todos os meus produtos. Passei a vender tudo que eu tinha dentro de casa, passei a roubar as coisas dentro de casa, passei a mendigar dinheiro, tocar a campainha na casa das pessoas, pedindo dinheiro. E aí eu me tornei mais que um lixo, porque eu ficava 2, 3 dias, 4 dias fora de casa, sem tomar um copo de água, sem tomar um copo de café, sem comer um pão, literalmente usando a cocaína e tomando maldita. Talvez a pessoa que está nos ouvindo aí acha que, mas eu nunca vou ser assim, eu jamais vou fazer isso que esse cara está falando aí. Esse tiozão não sabe o que está falando. Mas o tiozão aqui começou a fazer uso lá com 18 anos, com 17 anos, achando que sabia de tudo, achando que podia tudo, achando que aquelas pessoas que falavam para mim assim, Tássio, está na hora de você parar, está na hora de você parar, está na hora de você dar um tempo. Aí eu não ouvia. Hoje eu fico vendo a juventude, né, achando que é tudo uma alegria. Fico vendo aí a meninada aí de 20 anos, 8 anos, usando maconha como se fosse a coisa mais saudável do mundo. E eu fico me vendo lá atrás. E um dia eu fui assim. E eu achava que eu estava levando alguma vantagem e não levei vantagem nenhuma. E aí veio a maconha, a cocaína, aí chegou a pedra de crack. O Tássio já tinha aí, colecionando aí várias internações. Quando você fala em internação em centro de... Nunca foi, Washington, internação em centro psicossocial. Era manicômio. Manicômio. As e hoje internações, não existe mais. Manicômio. Manicômio é onde você é amarrado numa cama, onde você toma injeções de sossega-leão, onde você toma choques na cabeça. E eu vou falar uma coisa, só te cortando. Se você entrar dentro do hospital psiquiátrico, no manicômio, 95% das pessoas que estão lá não é porque são, desculpa a expressão, tem transtorno mental, nasceram com transtorno mental. É por causa do álcool e das drogas. Evoluiu para a doença. Ou no momento ele está tão confuso que ele tem que ficar lá, é considerado débil mental. Quando você fala que passou por 27 internações, manicômio, você queria abandonar os vícios ou era necessário a internação para você não sair de lá para poder fazer o uso da vida? Na verdade, eu sempre quis abandonar o vício do álcool. Sempre. Desde dos primeiros 6 meses que eu passei a fazer uso da maconha, tanto é que eu fui internado por causa disso. Eu parei de fumar maconha, fiquei uma semana sem comer, uma semana sem dormir. Então eu fiz uso das drogas 18, 17 anos. E 18, 17 anos tentando abandonar o vício. Só que eu jamais iria abandonar porque eu sempre insisti em fazer o uso. Enquanto a gente quer cessar o uso, mas continua fazendo uso, não para. Não tem como. É que nem o açúcar para o diabético, é que nem o sal para o hipertenso. Então, para nós, é zero álcool, zero. E a galerinha que está ouvindo aí, que acha que vai conseguir parar de usar droga e continuar fazendo uso da bebida, eu vou falar para você. Se você parar de usar a droga, mas continuar bebendo, você vai duplicar a quantidade de bebida alcoólica, ou se vai passar 2, 3 meses, você vai estar de volta lá
da droga. Porque as pessoas também não falam, né? Mas a bebida é uma droga. A bebida é uma droga. A bebida é tão droga quanto a maconha, quanto a cocaína, quanto a pedra de crack. Hoje em dia existem aí K9, existem diversas drogas que eu nem sei citar o nome dela. E aí a gente chega aqui para falar essa verdade. A verdade é que não tem felicidade aonde você faz, quando você faz uso de álcool. E eu vou mais adiante. Não existe bebedor social. Não existe bebedor social. Aquela pessoa que vai no churrasco de domingo, que toma a sua cerveja, que toma a sua caipirinha e na segunda-feira vai trabalhar, ele é dependente. Porque o dia que ele for no churrasco, o dia que ele for num churrasco e não tiver bebida alcoólica, o churrasco não vai ter graça. Não vai ter graça. Ele tem a necessidade. Eu moro ao lado de um bar. Você vê lá o pessoal que é bebedor social, entre aspas, ele chega lá no sábado, passa o sábado inteiro dentro do bar, depois ele passa o domingo inteiro dentro do bar, aí na segunda-feira ele vai trabalhar, bonitinho, trabalha a semana inteira. Cadê a família dele? Cadê a esposa dele? Os filhos? Então não tem como falar que é bebedor social. Então existe, na minha opinião, existe a dependência. Né? Mas aí, Washington, quando eu cheguei na pedra de crack, eu conheci uma Cracolândia, que não é essa Cracolândia de hoje, é uma Cracolândia de 30 anos atrás, que ela estava iniciando. Então era bem espalhado, um pouco de gente na Rua Vitória, um aglomerado na Praça da República, outro aglomerado ali na Rua dos Andrades. Então, não era dessa forma que é hoje, mas já estava iniciando. Já existia a Cracolândia, era o início da Cracolândia há 30 anos atrás. E eu, gente, olha, um homem de 37 anos, é lamentável, né? Você amanhecer na esquina da Avenida Ipiranga com a Avenida São João, mendigando moedinha de 50 centavos. A gente fala a importância. É o companheiro Robson. O companheiro Robson ele está perguntando para o companheiro Tassi, né, sobre a importância da Dona Sônia. A Dona Sônia é a senhora sua mãe, né? E tem na sua história de vida, e ela também está aqui nos acompanhando. Né? Sua mãe está aqui nos acompanhando. E ele pergunta qual a importância da Dona Sônia no seu tratamento, na sua jornada em abandonar os vícios das dependências. Olha, vou falar uma coisa assim, não sei como é que vão me entender e interpretar. É assim, o codependente, ele se torna um doente. Ele se torna um doente. E o codependente, ele tem que procurar uma ajuda para ele também. Tem que procurar uma ajuda para ele. Porque senão ele adoece, talvez mais do que a pessoa que faz uso do álcool e das drogas. Então, na época em que eu comecei a ser internado, eu acho que talvez, por isso que a importância da divulgação desse trabalho, a importância desse podcast aqui, desse programa, de levar a mensagem a pessoas que talvez, a mães que talvez estejam com a mesma dificuldade que a minha mãe teve. E a minha mãe, na época, não sabia para onde correr, não sabia o que fazer. Minha mãe achava que a solução era a internação psiquiátrica, que realmente eu era doido, que não era droga. Porque nenhum médico falou para ela, olha, seu filho pode até ser doido, pode até ser maluco, mas se ele cessar o uso do álcool e das drogas, ele vai melhorar muito. Leva ele numa reunião dessas de terapia em grupo,
que existem, onde as pessoas se reúnem. Então nunca falaram para ela isso. Nunca falaram. Então, na ignorância dela, era chamar a viatura, me algemarem e me levarem para o sanatório. Gente, se vocês vissem o tanto de vezes que eu saí algemado da minha casa, acho que a vizinhança fala assim, pô, o Tássio é traficante, o Tássio é assaltante. Porque ninguém sabia que eu estava saindo algemado da minha casa para ir. Qual a razão? Então eu vejo assim que, sabe, a gente tem o álcool e as drogas, ele traz assim ele deixa feridas que às vezes não cicatrizam dentro de uma família. Então a gente vê que às vezes o dependente para, né? Que nem eu parei de usar o álcool e as drogas, né? Mas a minha mãe ficou com sérios problemas. Né? Até hoje ela não se curou disso. Até hoje ela vive de uma maneira como se eu ainda fosse um usuário. Eu vou falar para vocês, eu não culpo ela por isso, porque é traumatizante você conviver com um dependente de álcool. A mãe não pode dormir durante a noite, porque não sabe o que o cara vai fazer, se ele vai pôr fogo na casa. Em que ponto, é uma pergunta, em que ponto que a pessoa que a gente sabe, né, que a gente participa de um trabalho onde a gente não somos contra quem vende, quem fabrica, ou quem faz uso da bebida alcoólica ou qualquer tipo de droga. Todo mundo é livre para poder fazer aquilo que quer. Mas a gente tem uma doença, dependência química, dependência alcoólica, a gente não teve limite para poder tomar uma cerveja e ficar naquela, a gente não teve limite para usar uma droga e ficar naquela, aí foi onde surgiu o trabalho antialcoólico para nós. Né? Onde surgiu o trabalho do grupo de apoio. Qual que é a importância? Em que ponto você acha, Tássio, que é necessário a pessoa procurar uma casa de grupo de apoio? Em que ponto que você aconselha que ela deve procurar um grupo de apoio para poder procurar ajuda? A partir do momento que tudo que você vai fazer na sua vida, você tem que fazer sob o efeito do álcool, droga. Toda dor que você tem que amenizar essa dor com álcool ou drogas. Toda a alegria que você tem, toda a satisfação que você tem que potencializar essa satisfação com álcool e drogas, você tem que procurar O Tássio é um gênio. Né? Eu esperava essa resposta. Quando eu falo eu esperava, porque quando eu cheguei no trabalho no grupo de apoio, há 10 anos atrás, o senhor estava lá, foi ouvindo o seu testemunho de vida, eu precisei enxergar que era necessário eu vir para o trabalho antialcoólico e começar meu tratamento. Que é um tratamento para o resto da vida, né, Tássio? Nós não vamos ter alta desse tratamento jamais, né? Jamais. Porque, na verdade, eu acho que não só eu, você, todos, toda vez que eu saí da minha casa, sexta-feira, sábado, ia lá e pegava um pino de cocaína, a minha intenção qual que era? Era pegar aquele pino de cocaína, usar ele, depois ir para o boteco, tomar uma pinga, alguma coisa, jogar uma conversa fora e depois de 3, 4 horas ir para casa. Ir para casa, tomar um banho, comer alguma coisa e no dia seguinte acordar. Mas eu nunca consegui fazer isso. Eu fiquei 17, 18 anos tentando fazer isso. Mas toda vez que eu comecei, eu não parei. Tanto é que eu nunca voltei para casa com droga no bolso. Eu nunca voltei para casa com droga no bolso. Eu só voltava para casa quando eu não tinha mais nenhum centavo, não tinha mais nenhuma droga. E a minha única alternativa era para ir para casa e me enfiar embaixo do cobertor lá e ficar pensando aonde eu vou arrumar dinheiro para usar mais. Então, é uma coisa, não tem como, né? Não tem como.
ao uso indiscriminado do álcool e das drogas, o que as famílias hoje enfrentam é a negação, né? Eu queria te perguntar, na tua época, como que foi, com relação à negação, por exemplo, você vai abordar uma pessoa, quem quer que seja, uma família, a pessoa que tem problema com álcool e droga, ela vai sempre dizer que ela não tem o problema, certo? Que as pessoas estão enxergando coisa onde não tem. Não é isso que as pessoas... A maioria das pessoas dizem isso, né? Olha, não, eu não tenho problema com álcool. A pessoa pode estar lá toda, sabe, toda errada com relação ao uso do álcool, só que ela nunca aceita. No seu caso, ocorreu isso? Você, em algum momento que você procurar e falar assim, ó, você pede ajuda, você algumas vezes disse, não, eu não tenho problema nenhum. Ocorreu isso contigo ou não? Eu vou falar uma coisa, viu, Toninho? Eu sabia que eu tinha um problema. Eu tinha consciência que eu tinha um problema sério com o álcool. Só que eu não procurava um tratamento. E o que acontece? Você só vai cessar o uso do álcool e o uso das drogas quando a doença estiver tão evoluída e a dor for tão grande, ela se tornar insuportável, aí você vai. É o que a gente prega aqui, né? Se não vem pelo amor, vem pela dor. Então a dor tem que se tornar insuportável, mas não é nem dor física, é a dor da alma, a dor do espírito. Você se vê que você se tornou um Zé Ninguém, um Zé Mané. É o caminho, né? E hoje em dia, eu vou te falar uma coisa, hoje em dia o negócio está tão assim, antigamente a gente via muito, o homem chegar com o problema do álcool e das drogas. Hoje em dia não, hoje em dia equiparou, né? Hoje em dia existe uma quantidade muito grande de mulheres com a dependência do álcool. E elas sofrem mais preconceito, elas se escondem mais, né? Geralmente elas bebem dentro de casa, fazendo o almoço, fazendo a janta. Então elas têm aquela vergonha de se declararem, de pedirem ajuda. Então acho que está na hora também de a gente ver com esses olhos, né? O quanto a mulher está sofrendo por causa do álcool e das drogas. Eu queria pedir permissão aqui, para falar sobre um assunto. Por que isso? Porque você foi uma das pessoas que, quando se deparou, vamos voltar lá em 2020, quando o mundo enfrentou, né, essa doença terrível que é o Covid, né? E na época houve, né, restrições, né, com relação a uma série de coisas e tal. Os trabalhos pararam, ficaram fechados. É de nosso conhecimento que algumas pessoas não resistiram, né, voltaram porque não tinham tratamento, né, da psicoterapia em grupo. E eu, na época, eu acompanhava também que a violência doméstica aumentou, e a concentração de famílias nas suas casas, nos seus lares, as pessoas não souberam lidar com isso, sabe? E aí aumentou o consumo do álcool e das drogas. Isso é notório, isso aí eu ouvi dizer isso em vários jornais e tal. Isso aconteceu, né? Enfim, aí você teve a brilhante ideia, né, de chamar um trabalho, que é o SOS Sobriedade. Eu te parabenizo por isso, né? E esse trabalho, inclusive esse trabalho, eu queria até te falar, que você já sabe, né? Ele é um trabalho amplo, né? E pessoas já chegaram aqui na nossa instituição através desse trabalho que você começou a fazer. Eu queria que você falasse um pouquinho como surgiu essa sobriedade. Foi exatamente na época da pandemia que foi as reuniões online, é isso? Sim, então, né, Olavo? No ano de 2019, quando chegou dia 13 de março, dia 10 de março, decretaram um lockdown por causa do vírus da Covid, né, a pandemia. E eu fiquei pensando, né, eu não tinha muito conhecimento, falei, vou fazer uma reunião pelo Skype, porque através do Skype nós podemos nos reunir. Então eu conversei com um, conversei com outro, aí estou conversando com o companheiro Álvaro Francisco, da Associação Antropólica, e ele falou assim para mim, olha, Tássio, eu vou ter dificuldade com Skype, não vou saber usar, tal. E nós passamos o dia inteiro conversando, eu e o Álvaro. E
E aí chegamos à conclusão que seria melhor fazer uma reunião por áudio no WhatsApp. Montar esse grupo, né? Então aí veio a ideia de montar o SOS Sobriedade e impor não, né? E colocar algumas coisas em questão. Né? Não ter mensagens de bom dia, boa tarde, boa noite, não ter vídeos de cunho religioso, de política, nada. Realmente ser um grupo de WhatsApp voltado para a dependência do álcool e das drogas. E aí outra coisa, me veio na mente, né, de convidar uma pessoa de cada entidade que eu tivesse acesso. Então eu convidei as pessoas da OAB, para fazer parte, da Associação Antialcoólica, da Sociedade Antialcoólica da Família Brasileira, do GAASP. Então eu convidei vários grupos, várias entidades para fazer parte. Tivemos também um grande apoio do nosso amigo Benedito Gomes, da Associação Antialcoólica, Paula Cristina, Rosângela Argentino. Seu pai, o Hélio Freitas, no início também nos ajudou muito. E não vou citar mais nomes que eu devo me perder, mas foi muita gente que colaborou no início. Aí começamos a fazer reuniões iguais às reuniões presenciais, com um dirigente conduzindo a reunião. E deu tão certo, gente, que já passou pelo grupo SOS mais de 1.000 pessoas. Não que todos conseguiram abandonar o vício do álcool, mas todos estão cientes que são portadores de uma doença. Todos estão cientes que existem reuniões, casas, né, grupos, que se reúnem todas as noites, né, para colaborar com a libertação do vício do álcool e das drogas, né? E aí começou essa reunião, né? Uma reunião despretensiosa, que já completou 4 anos de existência. Uma reunião que chegou até o Japão, que chegou até Portugal, que chegou em países, chegou fora do Brasil, né? Chegou fora do Brasil e tem dado um resultado bom. Eu tenho lá, tem a Rosimeire, tem o de Mato Grosso, tem o nosso amigo Pedrinho, lá do Rio Grande do Sul. Pessoas fora de São Paulo, que nunca assistiram a uma reunião presencial, estão sem fazer uso da cocaína, sem fazer uso da pedra de crack, através desse grupo. E é muito simples, né? Porque é um WhatsApp, não tem muito segredo, e você escuta o testemunho a hora que você quiser. Você pode ouvir um testemunho, ouvir uma reunião indo para o trabalho, 2 horas da manhã, se você não tiver sono, você pode pegar o celular e ouvir a reunião. Então tem tido muito resultado. E tem aquele, como é que se diz? Tem aquelas pessoas, uma entra em contato com a outra, a pessoa chega no grupo com o problema do álcool e das drogas. Nós temos o seu Emílio lá de Mococa, que tem lá 37 anos de recuperado. Ele abraça, acolhe, né? Então tem esse acolhimento também. Foi importante, então, é uma criação importante, então. Né? E está aí até hoje, através do SOS Sobriedade, eu friso muito no grupo, assim, o SOS Sobriedade ele é importante. Mas as reuniões presenciais são importantes também. Então a gente fala para as pessoas que chegam no grupo não ficarem só no celular, virem para as reuniões presenciais. É uma coisa importante também, é importante observar isso aí. A gente fala das reuniões que a gente atua igual na União. A União, a gente tem reunião toda terça e todo sábado. A gente fala que são as 2 horas mais importantes que a gente está ali para poder, a gente vive 2 horas na reunião do trabalho antialcoólico para poder viver as 22 horas lá fora, que não está fácil. E quando a gente fala não está fácil, a gente sabe que no momento que a gente está nas nossas reuniões, né, que a gente tem várias famílias que participam, vários casais, pessoas que chegaram destruídas pelo alcoolismo, pelas drogas, e hoje estão restauradas. E a gente fala a importância, né, das pessoas participar da reunião, porque em 2 horas que a gente está na nossa reunião, a gente sabe que tem famílias sendo vítima
né, do sofrimento do alcoolismo dentro da sua casa, do uso abusivo, aquelas pessoas que perderam o controle, né, que ela não sabe tomar uma cerveja, ela quer tomar o bar inteiro. Ela não sabe usar uma droga, ela quer usar a droga toda que tiver no mundo, ela quer usar. Agora eu posso fazer uma colocação? O companheiro Aparecido Júnior, ele acabou de pedir para poder perguntar. Obrigado, companheiro Aparecido Júnior, lá do Santuário Santa Terezinha. Parabéns pela pergunta, né? E a pergunta que o Aparecido Júnior fala para o Tássio é como transmitir para as pessoas que o alcoolismo também é uma droga. A partir do momento que você começa a perder o seu emprego, o respeito das pessoas que estão ao seu redor, que você não consegue mais ter paz dentro da sua casa, a partir do momento que você é um dependente, ele se torna uma droga, ele se torna um vício. Porque o que é o vício? O vício é todo aquele ato repetitivo que ele se torna destrutivo na sua vida. Então, quando a bebida alcoólica começa a te trazer perdas e mais perdas, ele se torna uma droga. Ele se torna um vício. Agora, o que eu queria dizer assim, é que o grande problema é a negação. O grande problema é a negação. A pessoa acha que ela tem o controle. Não, eu estou me controlando. Mas ela não está vendo ao redor dela que, embora ela só tome cerveja, se a pessoa tomar uma cerveja todo dia, eu não sei quanto é uma cerveja, R$10, sei lá, acho que é R$10 uma cerveja. 30 dias, quanto ela gastou? R$300. R$300. Esses R$300, será que não faz falta para ele poder dar uma qualidade de vida melhor para o filho dele? Ou dar uma assistência para a mãe dele? Ou para ele mesmo? Será que não faz? Isso uma cerveja só por dia. Uma cerveja. Então, eu acho que as pessoas só não enxergam o álcool como droga porque existe um negacionismo. E, infelizmente, não existem fatores aí extra, né, que colocam na cabeça das pessoas que a cerveja, ela vai te relaxar, que a cerveja faz bem, toma uma que não sei o quê, né? Não pode ser mais explícito no programa, mas existe aí um comércio, né, um comércio que ganha muito dinheiro com o álcool. Com certeza. Porque ninguém mostra aquele cara que amanheceu na delegacia atrás das grades, ele não fumou uma maconha, ele não cheirou uma cocaína, ele não fumou uma pedra de crack. Mas ele não lembra que depois que ele tomou 5 cervejas, 3, 4 cachaça, ele matou a mulher dele. Ele não lembra isso. E essa é uma história verdadeira. Ele não lembra. Ó, nós temos um amigo, que é da Associação Antialcoólica, a mulher dele ia ter um filho, ia ganhar o bebê, ele saiu para pegar o táxi, só que antes dele pegar o táxi, ele resolveu tomar uma cerveja. Aí tomou uma, tomou 2, tomou 3, tomou 4. Gente, ele foi aparecer na casa dele depois de 5, 6 dias. A mulher dele já tinha tido a criança, o neném já tinha morrido, já tinha sido enterrado. Absurdo. Então é um absurdo. Então é que as pessoas, o negacionismo. Eu acho que a pessoa só vai enxergar a bebida como droga se ela encarar realmente que se a mídia realmente começar a mostrar o que o álcool faz na vida do ser humano. Não é interessante, né? A gente costuma dizer que o trabalho antialcoólico, ele não é para aquelas pessoas que sabem beber, é para aquelas pessoas que perderam o controle, não sabem mais beber, né? Então a gente atua nessa área.
Porque, infelizmente, a sociedade não se importa. Né? Uma vez bêbado, uma vez drogado, toda a vida vai ser bêbado, toda a vida vai ser drogado. Então só valoriza o trabalho antialcoólico aquelas pessoas que se restauram, igual os pessoal. Né? Quero agradecer aqui imensamente a todos vocês que estão nos seguindo e nos acompanhando. Né? Chegou um pessoal agora lá do Mato Grosso do Sul, está dando os parabéns para o companheiro Tássio, com certeza, né, convidado do Tássio, porque o SOS Sobriedade ele tomou uma proporção imensa dentro do Brasil. A gente fala dentro do Brasil e fora, né, porque quando fala SOS Sobriedade, já fala um nome que sugere as pessoas buscar ajuda. Eu lembro quando fala SOS tem aquela cruz vermelha. Né? Hoje ninguém fala mais da cruz vermelha. Né? Hoje não tem. Antigamente, os mais antigos falavam muito da Cruz Vermelha, que era aquele ponto de apoio àquelas pessoas que necessitavam. E hoje, o SOS Sobriedade, parabéns, Tássio, pelo SOS, por essa iniciativa. E hoje, o pessoal lá do Mato Grosso do Sul. Né? Parabéns a todos os companheiros também da União Antialcoólica Brasileira, que nos segue aí. Tá? A gente vai passar mais uma palavrinha para o Tássio, aí nós vamos entrar no nosso comercial, para a gente poder tomar uma água aqui à vontade, beleza? Tá? Pode. Eu só posso vou fazer uma colocação só que eu acho importante ser dita, que nós vemos aí as pessoas chegarem no trabalho, uma casa um grupo, né, de apoio, e as pessoas, por mais que elas estejam sofrendo com o uso do álcool e das drogas, as pessoas não conseguem se libertar. Por quê? Porque existe, às vezes, as pessoas que têm alguma comorbidade, tem alguma doença, tem algum distúrbio psiquiátrico, tem algum problema psicológico. Então é importante, gente, o grupo de apoio, é importante procurar uma ajuda médica, porque se você tiver algum problema que foi causado pela droga ou pela bebida, às vezes o grupo de apoio, um comprimido, um atendimento psicológico faz uma diferença muito grande, vai dar uma qualidade de vida. Porque a gente vê às vezes a pessoa parou de beber, parou de usar droga e a vida não mudou. A vida ela continua a mesma ainda, a pessoa continua com aqueles, com aquelas dificuldades, com aqueles pensamentos. A pessoa não readquiriu a vontade de viver a alegria. Ela parou de beber e de usar droga. Então tem que ter alguma coisa junto aí acompanhando, para poder fazer uma coisa mais completa. Maravilha, companheiro Tássio José Elias. É isso aí, pessoal. A gente já estamos praticamente chegando no término da nossa live, mas vem ainda mais um bate-papo, né? O Toninho Olavo, que é o padrinho do projeto, tem algumas perguntas para poder fazer, então a gente vai para o nosso comercial agora e já retornaremos aí em 2 minutinhos, beleza? É isso aí, pessoal. O Abcast está de volta aí depois do nosso comercial. Quero aqui agradecer desde já a todos os companheiros, a todos os colaboradores aí, a todos que acreditam no nosso projeto na área de restauração de família. Restauração de dependente químico, dependente alcoólico. Né? Então, quero agradecer aqui a WT Brindes Personalizado, que faz excelentes canecas, camisetas personalizadas, companheirinho da Nave Moto Peças, né, que tem aqui pertinho do nosso estúdio. Também agradecer o NS Lavacar, a copiadora universitária, que também sempre passa para a gente o papel, os documentos realizados da nossa propaganda. Obrigado na pessoa do companheiro Ricardo aí, obrigado. Companheiro também que eu quero agradecer imensamente, que realiza grandes projetos aqui na União Antialcoólica Brasileira, lá na sede da União Antialcoólica Brasileira. Companheiro Tiago Tortoleiro, que é o nosso professor de jiu-jitsu, que realiza o jiu-jitsu para as crianças todos os domingos, lá na sede da União Antialcoólica Brasileira, para os jovens e adolescentes de 12 a 18 anos, pessoas que vêm treinando com o Tiagão aí todos os domingos. Agradecer também na parte terapêutica, que ele também é o terapeuta que atende aqui na União Antialcoólica Brasileira, também na pessoa psicóloga, que é a esposa do companheiro Tiago, a Flávia, que também faz um projeto aqui na União Antialcoólica Brasileira, na área de atendimento psicológico, que cede o seu tempo. Agradecer imensamente a todos.
Eu quero aqui passar ao agradecimento também. Só uma pergunta que o Tiago fez aqui, o que eu quero perguntar para o companheiro Tássio. Ele pergunta para o Tássio como o ex-dependente pode conciliar a culpa e o perdão na relação com a família. Obrigado pela pergunta, Tiago. Então, isso daí é muito importante. Esse sentimento de culpa, porque o dependente culpa, acha que usava a droga e a bebida por causa da família, e muitas vezes o dependente se cura, né, cessa o uso, mas não tem o perdão da família. No fundo, a esposa fica... Bluetooth disconnected. Achando que perdeu os melhores anos da vida dela ao lado de um bêbado e de drogado. Uma mãe, muitas vezes, acha que deixou de viver também a vida dela por causa do uso do álcool e das drogas do filho. Então você só vai curar essa culpa buscando, por isso que eu falo da importância de você buscar um tratamento psicológico, de você buscar uma ajuda dentro de uma religião, independente de seja qual for a religião. Porque a gente tem que desenvolver esse perdão. Porque se não desenvolver esse perdão, por mais que não tenha mais o uso do álcool e das drogas dentro do lar, mas aquela consequência que foi gerado, né, aquele sentimento que foi gerado durante anos, ele insiste em continuar naquela família, né? Então eu vejo que para você poder tirar essa culpa, é só com um acompanhamento psicológico, dentro de uma religião, porque só um grupo de apoio não é o suficiente. Não é o suficiente. Obrigado, companheiro Tássio, por responder a pergunta do companheiro Tiago Ferreira. Parabéns, Tiago. Obrigado, né, por estar participando com a gente aí. E passando aqui também a palavra aqui para fazer os seus agradecimentos, para a gente poder finalizar a nossa live de hoje. Companheiro padrinho do projeto Wabcast, Toninho Lago. Eu quero aqui agradecer, né? Eu quero fazer um agradecimento aqui aos companheirinhos que estão ali do lado de lá, né? Tânia, Pedro, Diana, eles estão aí nos ajudando, né? Porque aqui não tem nenhum profissional. Aqui nós estamos trabalhando aqui, né? E tentando fazer o melhor e levar informação para o nosso público, né? Para as pessoas que nos acompanham. Obrigado, Tássio, pela nos agraciar hoje com a sua presença. Agradecer você, o Washington Freitas, por permitir, né, por abrir esse espaço para a gente, tá? Por permitir, por autorizar a gente ter essa ideia de fazer esse trabalho, que é para levar informação. Agradecer a todos os irmãos, a todos os amigos que nos ajudam, a todos os companheiros que às vezes eu bato nas portas por aí, pedindo para ajudar a gente vai fazer uma festa, a gente vai elaborar algum trabalho, eu vou lá e vou pedir esses amigos, nossos irmãos, que nos ajudam, tá? Em especial também eu quero aqui agradecer ao professor Tiago, né, que hoje colabora com a prática, ensinando, né, o esporte, que é muito importante, gratuitamente. A doutora Flávia também, que nos dá o suporte, né, no atendimento psicológico também, que atende aqui gratuitamente, sabe? E nós estamos aqui, sabe, no intuito de ajudar. Eu só quero mesmo agradecer a quem nos permite fazer tudo isso. Nosso Pai, nosso Deus. Muito obrigado. Muito obrigado, eu quero aqui agradecer imensamente. Obrigado, Toninho Olavo. Obrigado por esse amor. Toninho Olavo já há 37 anos, né, tem compromisso com a vida, tem compromisso com o cidadão, né, é uma pessoa que doa seu tempo sem medir esforço na hora de restaurar e trazer as pessoas. Eu falo que o Toninho Olavo, ele joga o laço para poder trazer a pessoa para as reuniões de terça e sábado na União Antialcoólica Brasileira. Também agradecer. Obrigado, Tato. Obrigado.
é um grande companheiro. Tássilo, ele tem uma importância muito grande. Falo que ele tem uma importância muito grande na minha família. E eu tenho certeza que o Tássilo, ele tem muito orgulho. Ele tem muito orgulho, eu tenho certeza disso. Porque quando eu cheguei no trabalho, eu cheguei destruído, né? E hoje o Tássilo vê a minha família, né, restaurada. Hoje a minha família inteira é restaurada. E quando eu cheguei no trabalho, Tássilo lá já estava, contando os seus testemunhos. Quando eu vi o testemunho do Tássilo, eu cheguei em casa desesperado. Eu não podia nunca mais ingerir bebida alcoólica, porque senão ia acontecer comigo o que aconteceu com o Tássilo, de tomar choque na cabeça, ir para manicômio. Então eu falo que você tem uma importância muito grande. Tá? Também é muita alegria, a emoção bate de saber que o Senhor estava lá para poder receber a minha família. E hoje, graças a pessoas igual o Tássilo, a família é restaurada. Obrigado, para nós foi uma honra poder receber, né, a todos. Eu só abri aqui uma pergunta aqui, um agradecimento aqui, né, porque a produção está ali, a Adriana, a Tânia, o William, né, que está ajudando. Então eu quero a Simone, também agradecer a Simone Lopes. Existe uma forma de conversar com a pessoa que sofre com o alcoolismo? Existe sim, existe várias formas. A gente não pode julgar, a gente não pode apontar o dedo, mas sim mostrar o caminho. E mostrar o caminho é participar do SOS Sobriedade, procurar lá nas redes sociais, porque hoje a maior ferramenta hoje é as redes sociais. Vai na rede social, no Facebook, no Instagram, procura lá a União Antialcoólica Brasileira, a SOS Sobriedade, e com certeza vai ter muitas informações, porque é importante sim. Tá? Então eu quero finalizar nossa live de hoje, agradecer ao nosso Pai Celestial, nosso bondoso e amado Pai Celestial, esse Deus maravilhoso, por nos ceder esse momento, e com certeza domingo teremos mais aí convidado especial, e desde já, para finalizar aqui, Tássilo, faz o seu agradecimento. Finaliza contigo aí. Eu quero agradecer a oportunidade, o Abcast, o Washington. Muito obrigado por abrir esse espaço para poder falar um pouquinho da minha vida, da minha recuperação, falar do grupo SOS Sobriedade. Toninho Olavo, grande batalhador, eu admiro muito. Tânia, a Adriana e o William, né? Obrigado por estarem aí fazendo esse programa poder existir. Antes de eu terminar, eu gostaria de mandar uma mensagem para as pessoas que nos estão ouvindo, que todo usuário de álcool e drogas são pessoas. E muitas dessas pessoas que têm uma índole boa, que têm um coração bom, mas que infelizmente se perderam na vida. Não vejam o dependente de álcool e de drogas como um criminoso, como uma pessoa que não merece respeito. Merece respeito. Se vocês vierem conhecer, vocês aí que não conhecem um trabalho, um grupo antialcoólico, fizerem uma visita, vocês vão ver que por detrás de um bêbado e de um drogado existe um ser humano. E esse ser humano recuperado, ele pode produzir muita coisa boa. E você que é codependente, que tem um filho, que tem uma mãe, um marido, uma esposa, sei lá. Nós não mudamos ninguém. A pessoa só muda se ela quiser. Então, se você tem esse problema de codependência, procura se instruir sobre o assunto da dependência química. Procura uma ajuda para você poder saber lidar com essa situação. Porque, de repente, a gente não é dono da vontade das pessoas. A pessoa está lá satisfeita com o uso do álcool e das drogas, vai ficar 40 anos fazendo uso do álcool e das drogas e você vai ficar aí 40 anos sofrendo. Então, procura ferramentas para também poder estar lidando com essa dificuldade. E no mais, eu agradeço a todos que nos ouviram, que participaram do programa, e que esse programa possa render muitos frutos aí maravilhosos a todas as casas, a todo o trabalho de recuperação. Boa noite a todos.
Obrigado, gente. Parabéns. E o Wabcast, esse domingo, se encerra por aqui. Que Deus abençoe grandemente e gratidão por todos que participaram. Tá? Vamos lá se inscrever no canal do YouTube, @Wabcast. Se inscreva lá, compartilhe esse vídeo na noite de hoje aí com seus amigos. Vamos fazer a nossa página bombar, porque é com o apoio de vocês, com a ajuda de vocês, que a gente consegue transmitir o nosso apoio, a nossa dedicação e compromisso com a vida. Toda conquista começa com a decisão de tentar. Fique com Deus.